Olá pessoal, mais uma questão aqui para playlist ali do apoiador, Natan. Tá, isso daqui a gente já fez alguma coisa, né, na playlist. Se você dá uma olhada na playlist, acho que aparece aqui em cima, já apareceu ali em cima, né? Dá uma olhada ali na playlist, você vai ver que tem algumas, uma anterior a essa ou duas anteriores a essa que eu resolvi alguma coisa parecida com isso, só que em vez de 10 era o 2, né? Então agora vamos resolver algumas, tá? Já que você já praticou aquela, se você quiser, para o vídeo, faz aí, depois vê a minha resolução, tá bom? Se não, vamos à resolução. Aqui eu vou resolver de duas maneiras, tá? Eu vou simplificar um pouquinho a resolução, porque nós já fizemos alguma coisa nesse sentido, tá? Então, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode... é, eu vou fazer de uma outra forma de resolução que algumas pessoas já mostraram aqui e tem, tá? Então vamos chamar tudo isso aqui de x, ok? Vamos dizer que tudo isso aqui vai dar x, certo? Tá. O que é que tem aqui, ó? O que é que tem aqui? Se eu apagar isso aqui e apagar isso aqui, você vai dizer que é a mesma coisa que tinha aqui antes. Tá? Só está um pouquinho menor. Só que aparentemente parece que é menor, mas é a mesma coisa, porque você tem os três pontinhos aqui, isso aqui vai até infinito, certo? E qual que é o infinito maior? É esse infinito de 10 que daqui para cá ou mais esse daqui? Aí você fala, ah, esse aqui. Só que é tão pouca diferença, tá? Que a aproximação disso tudo aqui, chamar tudo isso aqui de x e chamar daqui para cá, até lá, eu também posso chamar de x, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 raiz quadrada de x, e isso vai ser igual a x, tá? Então, quando eu tenho essa equação aqui, fica muito mais fácil a resolução, né? Só que eu chego numa resposta que é válida para essa equação, mas não para essa. Quer ver? Dá uma olhadinha. A gente pega dos dois lados e eleva ao quadrado, tá? Então, 10 ao quadrado vai dar 100. Raiz de x ao quadrado vai dar x. Isso vai ser igual a quê? X ao quadrado. Se eu jogar esse 100x para o lado de lá, vai ficar x ao quadrado menos 100x igual a zero. E uma das soluções que a gente tira aqui é o x igual a zero, né? 0 ao quadrado menos 100 vezes zero dá zero e zero igual a zero, entendeu? Mas essa é a resposta que não vale. A resposta que vale é quando a gente, né, quando põe em evidência, você vai ver que vai aparecer aqui, ó, x vezes x menos 100 vai ser igual a zero, tá vendo? Então, quando é que essa multiplicação vai ser zero? Quando x for igual a zero, ou quando x menos 100 for igual a zero, e, portanto, x igual a 100, ok? Como x igual a zero não cabe nisso daqui, né? Então, esquecer um pouquinho isso aqui. Será que tudo isso aqui vai dar zero? Não. Então, isso aqui não cabe. Aí você pergunta, por que surgiu isso aqui? Porque a gente fez o x elevado ao quadrado. Quando a gente faz o x elevado ao quadrado, essa equação passa a ter uma outra resposta possível para resolver isso aqui, tá? Então, a nossa resposta é x igual a 100. Só que agora eu vou fazer a resolução da maneira que eu fiz a outra questão anterior, tá bom? E vou fazer um pouco mais simplificado. Lembrando que isso aqui, então, é 10 elevado a 1 vezes. Esse 10 aqui, como está debaixo dessa raiz, ele é 10 elevado a meio, vezes esse 10 aqui, ele está sob essa raiz e sob essa raiz, tá? Então, esse 10 aqui é raiz quadrada de raiz quadrada, né? Ou raiz quadrada de raiz quadrada. Então, isso aqui é 10 elevado ao quê? A 1 quarto. Esse 10 aqui, como ele está sob 3 raiz quadrada, então ele é 10 elevado a 1 oitavo. E o próximo vai ser 10 elevado a 1 sobre 16, e assim por diante, tá? Aí você fala assim, pô, calma aí, eu tive dúvida disso aqui, não entendi. Dá uma olhadinha na playlist, passa o mouse aqui, você vai ver um izinho, e você vai ver que tem uma equação parecida com essa daqui na playlist, só que é o 2 aqui, ó. E essa eu explico bem direitinho como é que vai obter esses expoentes aqui, tá? Bom, então eu acho simplesmente que não vale a pena eu explicar 2, 3 vezes a mesma coisa, né? Mas a gente já pode, como já tem essa explicação, é só acessar ali e ver. Bom, potências, né? Multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, isso aqui é 10 elevado a 1
mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32 e assim por diante até o 1 sobre 1024, mais 1, e vai embora, certo? Isso aqui vai até 1 sobre um número muito, muito, muito grande que vai ser o infinito. Por quê? Porque isso aqui é infinito, vai eternamente para lá, certo? Bom, se a gente analisar o que é esse expoente aqui, isso aqui é uma soma de termos de uma PG. De uma PG infinita, onde a razão entre os termos é uma razão entre 0 e 1. Tá? O primeiro termo é positivo e a razão é entre 0 e 1, tá bom? Sem incluir o 0 nem o 1. Então, isso aqui, esses números, só os números, tá? Não a soma, mas só os números, é uma PG infinita, é uma PG decrescente infinita, tá bom? Bom, quando eu somar isso aqui, vai dar o quê? A soma disso aqui, né? A gente já fez lá no outro também, mas eu vou fazer mais uma vez. Soma de infinitos termos vai ser quem? O A1 sobre 1 menos a razão. O A1 é 1 e 1 menos a razão aqui é 1 meio. Então, 1 dividido por 1 menos meio dá meio. Então, 1 sobre meio, isso é igual a 2. Ou seja, tudo isso daqui, então, vai ser 10 elevado a 2. Mas 10 elevado a 2 é exatamente o quê? 100. Aquela resposta que nós já tínhamos encontrado. Certo? Bom, essa daqui é muito parecida com aquela onde, ao invés do 10, tinha um 2. Então, se você tiver dúvidas sobre isso aqui, você pode perguntar nos comentários, que eu te indico aquele outro vídeo para você ver lá e tirar suas dúvidas sobre aquela, ou mesmo se você tiver alguma dúvida especificamente sobre alguma coisa que eu escrevi aqui, pode colocar nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Agora, e essa daqui? Bom, essa daqui, então isso aqui eu não vou fazer por esse método daqui, ó. Até eu poderia, né? Chamar esse 3, raiz de 5, raiz de 3, etc., de x, e tudo isso aqui de x, e obter aqui, elevar ao quadrado até desaparecer as raízes, ia cair numa equação de x, ia cair numa equação tipo de x à quarta, com o x do outro lado, né? E aí você ia desenvolver e achar o mesmo valor que eu vou achar aqui, utilizando essa resolução dos expoentes. Então, veja só. Isso aqui o que é? 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a meio, vezes 3 elevado a 1/4, veja, porque é tudo raiz quadrada, né? Vezes 5 elevado a 1/8, vezes 3 elevado a 1 sobre 16, vezes etc, né? Que eu vou colocar mais alguns, 5 elevado a 1 sobre 32 avos, vezes 3 elevado a 1 sobre 64 avos, e assim por diante, certo? Bom, como isso aqui são fatores que estão se multiplicando, eu posso alterar a ordem dos fatores que não alteram o produto. Então, eu vou colocar o que é 3 para um lado e o que é 5 para o outro. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1/4 vezes 3 elevado a 1 sobre 16, né? Vezes 3 elevado a 1 sobre 64, vezes, etc, 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 vezes, agora o 5. 5 elevado a meio, vezes 5 elevado a 1/8, vezes 5 elevado a 1 sobre 32, vezes 5 elevado a 1 sobre 128, e assim por diante, né? Infinitamente. Isso aqui vai infinitamente, né? E isso aqui também vai infinitamente. Agora, qual a lógica desses números aqui de cima? Isso aqui é uma progressão geométrica de razão 1/4. Ó, 1 vezes 1/4, 1/4. 1/4 vezes 1/4, 1 sobre 16. 1 sobre 16 vezes 1/4 dá 1 sobre 64 e assim por diante. E esse daqui também é uma progressão geométrica de razão 1/4, né? Meio vezes 1/4 dá 1/8, 1/8 vezes 1/4 dá 1/32, 1/32 vezes 1/4 dá 1 sobre 128 e etc. Certo? Veja, a razão disso aqui é óbvio porque está aparecendo aqui, ó, certo? Só que acontece que a cada 2, a base é o 3, e a cada 2, começando desse aqui, a base é o 5, certo? Então, eu só separei e obtive razões, né? Obtive aqui progressões geométricas de razão 1 sobre 4. Bom, potências de mesma base são os expoentes. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 1 mais 1/4, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 64, mais etc., vezes
5 elevado a 1 meio, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 128, mais etc, etc. Tá? Soma de uma PG infinita decrescente, né, com a razão entre 0 e 1, vai ser o quê? Vai ser a soma dos expoentes aqui, vai ser o primeiro termo, dividido por 1, menos a razão é 1 quarto. Bom, 1 sobre 1 menos 1 quarto dá 3 quartos, certo? Então, essa soma infinita aqui vai ser o quê? 4 terços. E essa soma infinita? Então, essa soma infinita vai ser, o primeiro termo é 1 meio sobre 1 menos 1 quarto. A mesma coisa que deu aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 meio vezes o inverso de 3 quartos, ou seja, 4 terços, né? Porque embaixo aqui deu 3 quartos. Então, conserve o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Conserve o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Vou simplificar aqui por 2 dá 1, por 2 dá 2. Então, essa soma aqui vai ser igual a quê? 2 terços. Ou seja, essa multiplicação toda vai ser o quê? 3 elevado a 4 terços vezes 5 elevado a 2 terços, tá? Esse 3 aqui embaixo, ele indica a raiz cúbica. Então, isso daqui, ó, é raiz cúbica de 3 elevado à quarta vezes 5 elevado ao quadrado, certo? Bom, 3 elevado à quarta é 3 elevado ao cubo vezes 3. Então, esse 3 elevado ao cubo, eu vou tirar a raiz cúbica dele. Então, isso aqui vai ser o quê? 3 raiz cúbica de 3 vezes 5 ao quadrado. Tá vendo? Bom, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 3, 75. Então, essa raiz toda aqui, ela vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3 raiz cúbica de 75. Certo? Tá? É só aplicar as propriedades de potência. Depois que você faz uma vez, fica muito mais simples enxergar o que é essas raízes de raiz, né? Já que está tudo multiplicando, né? Não tem nenhum sinal de mais nem de menos aqui, é tudo multiplicação. Então, eu transformo nisso aqui, ó. Pego essas raízes sobre raiz, né? Então, se forem, o 3, por exemplo, está debaixo de duas raízes, é o 3 elevado a 1 meio vezes 1 meio, que é 1 quarto. 5 elevado abaixo de 3 raízes é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, que é 1 sobre 8. E assim por diante. Tá bom? Ficou com alguma dúvida? Por favor, ponha nos comentários desse vídeo que eu terei o prazer de auxiliar no seu entendimento. Tá bom? É isso aí. Curte o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece. Vamos que vamos e até a próxima.